Entrevista. Crianças podem apresentar problemas ortopédicos e pais devem estar atentos aos sintomas. Crianças desde bastante pequenas podem apresentar algumas características ortopédicas distintas. Pé chato, andar na ponta dos pés, ter os pés virados para dentro ou para fora, pronação ou supinação da pisada, distorções das pernas como joelho em valgo ou varo e ainda outras características. Essas e muitas outras condições que nem sempre indicam problemas ortopédicos podem ser avaliados por um ortopedista e, em casos, é necessária a intervenção de um profissional para evitar problemas maiores. À medida que as crianças crescem, algumas situações verificadas se corrigem sem tratamento. Entretanto, outros problemas ortopédicos podem se tornar ainda mais graves. Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora ao vivo com o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Lúcio Mauro, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Sandro, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Ainda mais com um tema desse que é de grande importância. Com certeza. Lúcio, porque quando o problema se corrige sozinho, tudo bem. Não é? Okay. Mas existem aquelas situações em que isso não acontece. Exatamente. Esse tema eu acho muito válido porque assim, muita gente tem dúvida do que até que ponto o que fazer, até que ponto que tem que intervir, né? Então existe realmente as doenças, as deformidades, né, que começam a aparecer na infância. Acho que são várias, né? Tem bastante aí que a gente pode falar, mas acho que uma das mais comuns que eu vejo no consultório, pé plano, né? Que é o pé chato, que é quando a criança começa a andar e não forma o arco do pé. Então ela pisa com o pé todo no chão. O calcanhar, se você observar na criança, ele é virado para fora, né? Que é o calcanhar em valgo. E o arco plantar não se forma. Isso é comum, né, na primeira infância. Quando a criança nasce, se a gente observar, o pezinho é uma bolinha, gordinho, né? Então não tem realmente o arco ainda, porque a musculatura não se desenvolveu. Mas com o passar do tempo, a tendência é que essa criança desenvolva o arco plantar. Forme o arco plantar, com o advento assim, da musculatura que vai se desenvolvendo e o próprio osso que é cartilaginoso vai ossificando, vai formando o arco plantar. Em algumas crianças, esse arco não se forma então ele cresce e vira um adulto com o pé chato. Na maioria das vezes, esse pé chato ele é hereditário, esse pé plano, né? Puxou para alguém da família, o pai, o avô, a avó, né? Parte de mãe também pode. Só que é aquele pé plano que a gente chama de pé plano fisiológico, né? Que não existe uma patologia, uma doença que esteja causando esse pé plano. E sim, ele é da genética da pessoa, da estrutura do pé dela, entendeu? E em alguns casos, na adolescência, o paciente ele começa a queixar de dor. Aí tem que ser investigado, né? Pode dar dor no joelho ou dor no próprio pé. Tem uma doença chamada barra óssea. O que é a barra óssea? A barra óssea é quando os ossos do pé eles nascem grudados, vamos dizer assim. Então não tem um movimento entre esses ossos para formar o arco plantar. E então a criança ou adolescente ela passa a ter dor porque começa a sobrecarregar outras articulações, por exemplo, do tornozelo ou do joelho, entendeu? E geralmente o tratamento é cirúrgico, mas começa a aparecer na adolescência, então tem que fazer o diagnóstico, né? Mas a maioria dos casos é mais fisiológico mesmo, é aquele pé plano que não dá problema. Agora deixa eu ver se eu entendi bem. Essa segunda doença que você citou, Lúcio, base plantar? Barra óssea. Barra óssea. Que tem a ver ali com a planta do pé. É uma barra de osso que tem entre os ossos do pé. Aqueles ossinhos pequenininhos do tarso. Tem um monte de osso lá, né? Os ossos do tarso.
Então aqueles ossos, eles têm movimento entre eles para formar o arco plantar, para formar a curva, para se adaptar, por exemplo, quando você vai andar em um terreno irregular, quando você vai subir um morro, e o pé fica mais inclinado. Então eles se movimentam ali para se adaptar ao solo, vamos dizer assim. Interessante. Quando está correndo, quando está andando. Então, dependendo da situação, ele está numa posição ou noutra. Quando existe essa barra óssea, não existe movimento entre esses ossos. Então começa a sobrecarregar outras articulações, como por exemplo o tornozelo, tá? E começa a dar dor, dar artrose, entendeu? Então é a falta de movimento entre os ossos do pé, causando um pé plano que vai prejudicando outras articulações. Agora a pessoa pode ter comprometido a sua capacidade de caminhar ou de fazer corrida? Sim, com certeza. Não, a pessoa fica com uma incapacidade, vamos dizer assim, parcial. Não é? Consegue andar, mas começa a ter dor no pé. Entendeu? Vai fazer um esporte, não consegue porque dá dor no pé ou no joelho. Começa a ter lesões de repetição, né? Às vezes torceu o tornozelo e etc. Agora, quando ela é adulta, é possível um tratamento ou aí já é tarde demais? Então, quanto mais precoce, vamos dizer, você fizer o diagnóstico, é óbvio que não vai ter as outras lesões, né? Então, se você se demorar muito, por exemplo, um adulto de 25, 30 anos, já desenvolveu alguma artrose em alguma articulação dessa. Então, já é um pouco mais tardio, né? Então, realmente fica um pouco de sequela. Então, quanto mais cedo, melhor. Agora, vamos pegar o nenenzinho. Então, ele nasce, como você falou, o pé dele é aquela coisinha fofa, né? Aquela bolinha de carne ali, não dá para perceber o pé chato. Aí ele vai crescendo, ele começa a dar os passinhos com 1 ano e 2 meses, alguma coisa assim. Ainda é comum estar com o pé chato. Até ali o pai está tranquilo. Isso. Chegou nos 2 anos, 2 anos e meio, como é que vai funcionar? Até os 6 anos é comum ter o pé plano. Certo. A partir dos 5, 6 anos já começa a se desenvolver o arco plantar. Até esse momento o pai está tranquilo ainda, não tem nada que possa chamar a atenção dele. Exatamente. A não ser que a criança tenha dor ou tenha dificuldade em fazer alguns movimentos que o pai perceba. Isso é importante. Não consegue fazer algum esporte, não consegue subir um morro, enfim. Entendeu? Se tem um morrinho no quintal, a criança já era para ela vencer com facilidade aquele morrinho. Com 4, 5 anos ela já tem uma dificuldade. Pode ser que tenha ali alguma patologia. Geralmente começa a desenvolver dor na adolescência, a partir dos 11 anos, né? Mais ou menos. Começa a desenvolver assim, os sintomas, né? Que a gente começa a perceber mais, que o pai percebe mais. Que está em tempo de tratar ainda, né? Com certeza. No caso, o tratamento com 11 anos seria como, Lúcio? O que o profissional indica? Então, de início, a gente tem que classificar essa barra óssea, porque tem a barra óssea, às vezes é uma barra óssea não muito significativa e que não está atrapalhando tanto assim. Então, você mais acompanha o paciente, se ela vai aumentar ou não. As barras ósseas maiores, geralmente o tratamento é cirúrgico, tá? E dependendo de qual osso que tá acometendo. Tem a talo calcaneana, a talo navicular. Então depende de qual barra óssea, são as duas mais comuns. Quais ossos estão envolvidos nessa barra óssea? Aí, a partir disso você vai passar o tratamento. Como eu disse, se a barra óssea é maior, geralmente o tratamento é cirúrgico. Você tem que tirar essa barra óssea para voltar ao movimento entre os ossos. Ok. Nós estamos conversando com o Dr. Lúcio Mauro Trevisan, né, médico, ortopedista, aqui em Andradas, já trabalhando há muitos anos e hoje ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade para falar sobre problemas ortopédicos que podem aí acometer crianças e, na realidade, o ortopedista infantil que cuida dessa situação, ele tem que estar atento, mas os pais têm que ajudá-lo também.
já observando desde criança algumas características, algumas condições que podem indicar determinados problemas. Doutor Lúcio, existe também aquela criança que só anda na ponta do pé. Sim. Isso é normal? Então, tem criança que começa a andar na ponta do pé. O que a gente tem que diferenciar? Se ela não está com o tendão do calcâneo encurtado. Aquele tendão, o tendão de Aquiles, que se insere atrás do calcanhar. Quando essa criança, a gente faz um exame, né, no consultório, para observar se não tem um encurtamento, uma rigidez desse tendão. Se não houver, ou seja, se o pé vem, normalmente chega a 90 graus, com a articulação do tornozelo, geralmente é porque esse tendão não está encurtado. Ou seja, é mais a criança começa a andar assim para chamar um pouco a atenção. Enfim, não existe uma doença que esteja causando isso. Agora, se o tendão estiver encurtado, tem que saber a causa. E muitas vezes, fazendo a fisioterapia, na maioria das vezes volta para alongar esse tendão. E quando não volta, cirúrgico, né? Tem o uso do Botox também, quando tem uma contratura muscular importante. Para você usa o Botox, aquele músculo vai relaxar, faz a fisioterapia, o tendão alonga o paciente fica com o pé normal. Ah, certo. Agora, isso aqui eu acho interessante, temos amigos, inclusive, quando a gente jogava bola, até virava objeto de bullying, né, Lúcio? Aqueles pés que são virados para dentro ou para fora. Para fora seria o 10 para as duas. Sim, né? Exatamente. Então, são os desvios rotacionais, né? Que é a marcha com o pé virado para dentro ou a marcha virado para fora, né? São dois lugares que podem ter alguma alteração anatômica. No colo do fêmur. O colo do fêmur, quando a criança nasce, se a gente for medir o ângulo da diáfise do fêmur com o colo do fêmur, num adulto é de cerca de 15 graus. Na criança, ela é de 35 graus. Então, conforme a criança vai crescendo, esse ângulo vai diminuindo. E quando o ângulo não diminui, geralmente a criança roda interno o pé para acomodar melhor a cabeça do fêmur, vamos dizer, lá no quadril. Então o problema pode ser lá no quadril e a criança está andando com o pé virado para dentro ou para fora. Então a alteração desse ângulo do colo do fêmur em relação à diáfise do fêmur pode dar rotação no membro inferior. Pode dar rotação lá no pé. Certo. E é um pai a cabeça do fêmur dentro do quadril. E quando que o pai pode observar isso no seu filho a ponto dele ficar preocupado? Então, a idade não vai mudar muito. É mais ou menos ali por volta dos 6, 7 anos já tem que estar corrigido isso aí, né? Não corrigido de tudo, mas já deve estar melhorando, tá? Então, se houver alguém que esteja observando que o filho estiver assim, o ideal é passar no ortopedista e acompanhar, né? Uma vez por ano, né? E porque, assim, geralmente o uso de órtese noturna, fisioterapia, atividade física, geralmente corrige isso tudo. A maioria das vezes não é cirúrgico, não precisa mexer em nada. Órtese noturno é quando coloca um aparelho para prender numa determinada posição, o pé fica preso. Exatamente. Outro problema, outra alteração anatômica que pode dar rotação interna ou externa no pé é a torção tibial. Às vezes a tíbia lá perto do tornozelo ela é mais virada ou para fora ou para dentro. Entendeu? Geralmente o neném quando nasce é mais rodadinho mais para dentro, né? E depois com o desenvolvimento também, com o crescimento, ele vai rodando, conforme vai andando, vai desenvolvendo a musculatura, ele vai ficando normal. E esse tipo de situação pode ter um tipo de relação com a paralisia cerebral, alguma coisa assim? Então, a paralisia cerebral já é uma doença, né? Que é quando falta oxigenação no cérebro da criança ao nascer, geralmente, ou por alguma infecção quando nasce. Altera a oxigenação do cérebro e causa uma lesão cerebral. O que acontece? A parte do cérebro não funciona,
o que contrai o músculo da gente? É o cérebro que manda assim, um estímulo para o músculo para ele contrair ou relaxar. Quando existe a paralisia cerebral, o músculo fica, um grupo muscular fica muito contraído e o outro não. E o outro não contrai. Isso vai dando deformidades nas articulações. Escoliose, o pé pode ficar plano, mas aquele pé que a criança não consegue andar. O quadril pode sair do lugar por contratura muscular. Então é uma doença já assim que causa muitas deformidades. Interessante, porque a pessoa sofre, não é? Muito, né? A parte cognitiva, lógico, muitas das vezes não é normal, né? A criança tem muitas convulsões. Entendi. Então, às vezes a criança nasce, o pai leva para casa, não se faz o diagnóstico, porque não é no nascimento que se sabe. Muitas vezes não se sabe disso. Os pais levam a criança para casa, aí a criança começa a ter algumas alterações, dentre elas convulsões, perda de mobilidade de algum membro, entendeu? Então, mas geralmente aí a família leva num pediatra e tal, encaminha para o neuropediatra e é feito o diagnóstico e começa o tratamento. Entendi, aí já envolve mais um corpo de profissionais. Multidisciplinar. É neuropediatra, fisioterapeuta, fisiatra, ortopedista. Já é uma situação mais extrema, então. Bem mais complexa. Agora, Lúcio Mauro, tem aí uma situação que é muito famosa no Brasil, eu não sei se aplica ao jogador Garrincha, não é? Todo mundo falava que era o mestre das pernas tortas e que encantava as multidões quando jogava futebol e realizava os seus dribles, mas tem a questão das pernas arqueadas, aquelas, né, que é conhecido como joelho varo, é isso mesmo? Varo, exatamente. Quando os joelhos são mais longes um do outro, da direita e da esquerda, e os tornozelos são mais próximos. Então é aquela perna em alicate, né? Parece um alicate. Então, é uma alteração do eixo do membro inferior, né? Tem o varo, que é esse que você está falando, Sandro, que é essa igual ao do Garrincha, e tem o valgo, que são os joelhos em tesoura, né? São os joelhos mais próximos e os tornozelos mais separados. Ah, sim. Entendeu? O varo, o primeiro caso é mais comum, não é? O varo é mais comum. Mais comum. Inclusive existe o valgo fisiológico que a mulher tem, que como eu disse, é fisiológico, é normal, porque a mulher tem um quadril mais largo, o osso da bacia ele é mais largo, então o fêmur ele sai de um lugar mais distante e vem para o centro. A hora que chegando no joelho, a tíbia tem que ter um pouco de valgo, tem que separar um pouquinho, senão o próprio desenvolvimento da mulher não ia conseguir andar, né? Então, pelo fato da mulher ter o quadril mais largo, ela tem o joelho em valgo. E o homem é mais comum ter em varo. E nos dois casos também os pais devem estar atentos quando... Sim, porque, como eu disse aqui, uma boa fisioterapia, atividade física, e muitas vezes se torna necessário o uso de órteses, né, principalmente noturno. E quando a criança está dormindo, ela não vai se incomodar com aquilo e aquilo vai trazer um benefício para ela futuramente. E chega a ser necessário algum tipo de intervenção cirúrgica, Lúcio? Tem sim, tem as cirurgias de osteotomia que a gente fala, né? Porque que acontece? Qual que é o problema do varo ou do valgo? É o eixo do membro inferior. Então o peso da pessoa quando ela vai andar, vai correr, por exemplo, no varo, o centro de gravidade vai estar mais no compartimento de dentro do joelho, da parte de dentro. Então o peso vai todo naquela região, não vai se distribuir no joelho todo. Então começa a desenvolver artrose nessa articulação do joelho, por exemplo. Então, se você começa a notar que o paciente já está desenvolvendo uma dor do lado de dentro do joelho, você faz um raio-x, vê que tem uma sobrecarga naquela região, mede o eixo, né? Tem que medir o eixo do membro inferior.
e vê que ele tem um varo considerável, tem uma cirurgia chamada osteotomia, que você faz um corte na tíbia e põe um calço ali para abrir a tíbia e alinhar o membro inferior. Então aí o peso vai se distribuir no joelho de maneira uniforme, tanto do lado de dentro como de fora. Agora tem também a questão do raquitismo ou doença de Blount. O raquitismo, sim, o raquitismo seria a osteoporose da criança, né? A falta da vitamina D e do cálcio, a má alimentação. Mas a gente, no Brasil, principalmente aqui no Sudeste, na nossa região, é muito raro isso, Sandro. Pra te falar a verdade, eu acho que eu vi isso na faculdade e na minha residência pouquíssimas vezes. Mais li sobre isso do que tratei, na verdade. Então o que acontece? A falta do cálcio ou da vitamina D causa uma descalcificação no osso da criança, causando o raquitismo e as deformidades relacionadas, né? No caso da doença de Blount é a mesma coisa? A doença de Blount não tem muito a ver com o raquitismo. A doença de Blount é o varo, assim, quando a criança começa a desenvolver um varo do joelho muito importante, tá? Por alteração na fise de crescimento do joelho. E muitas vezes é geneticamente determinada. Entendi. É mais raro também, é mais comum na raça negra. Não é tão comum, existe, então. Tem sim. Agora, essas situações todas que você colocou, Lúcio, explicou, por exemplo, pernas arqueadas e pé chato, isso pode ser verificado simultaneamente na mesma criança? Pode, geralmente pode vir, assim, o paciente com pé chato e o joelho arqueado. Pode acontecer. Pode, sim. E isso prejudica quando virar adulto? Sim, tem que... Limita os movimentos, por exemplo? Né? Tem que não é que limita os movimentos, você começa a desenvolver artrose, né? Começa a desenvolver a doença da cartilagem, sobrecarga numa região do joelho ou do pé, então começa a desenvolver artrose e dor, né? Aí as incapacidades que isso causa. Entendi. Uma última questão, Lúcio, também acho importante você falar, e eu acho até a mais fundamental, né? Qualquer ortopedista pode tratar crianças, porque quando nós estamos doentes e somos crianças, vamos ao pediatra. Sim. Se você vai num clínico geral, o clínico vai falar, não, vai para o pediatra. Lógico. Se a pessoa for em um ortopedista com uma criança, o ortopedista vai indicar um especialista infantil, ou nesse caso não, qualquer ortopedista trata as crianças? O que acontece? O ortopedista, ele tem uma formação de todas as áreas, vamos dizer, quadril, coluna, joelho, pé, ombro, uma formação assim, na prova que a gente passa, que é da SBOT, da Sociedade Brasileira de Ortopedia, eles cobram tudo isso, inclusive da ortopedia infantil. Então, teoricamente, todo ortopedista ele tem condição de pelo menos fazer um diagnóstico, pedir o exame certo, tá? A partir do momento que foge um pouco do dia a dia dele, que não é a especialidade dele, por exemplo, um ortopedista que faça mais joelho, ou quadril, ou trauma, que opera fratura, né? Que ele está um pouco em dúvida, eu acho prudente encaminhar para um ortopedista infantil, né? Não todos os casos. Quando você vê que é uma doença, por exemplo, tibiavara de Blount, eu encaminharia para um ortopedista infantil. Luxação congênita de quadril, que é quando o quadril da criança está saindo fora do lugar. Você inicia o tratamento, faz o diagnóstico e conversa com os pais. Explica o que é aquele problema e encaminha para o ortopedista infantil. Agora, pé plano, que não tenha doença ali, o ortopedista, vamos dizer assim, o ortopedista geral pode acompanhar. A partir do momento que ele vê que não está indo muito bem o negócio, entendi, eu acho prudente encaminhar para o ortopedista infantil. E existe essa especialidade. Entendi. Aqui seria mais próximo da gente Campinas, São Paulo? Campinas. Ou Ribeirão Preto, né? Certo. Lúcio Mauro, esse assunto também é longo, é extenso e poderíamos, conversar. Tem outras perguntas ainda para fazer, mas o nosso tempo está chegando ao final. Ok, Sandro. Eu acredito que o que você passou aqui é suficiente para ligar o sinal de alerta para os pais, porque muitas vezes os pais, estando atentos, eles previnem uma série de problemas. Com certeza.
primordial isso. E nesse sentido, o Jornal da Cidade, a Rádio Vinícola, cumprindo essa missão de levar essas orientações básicas, não é? Para que os pais, quem sabe, Dr. Lúcio Mauro hoje mudou a vida de uma criança. Sem dúvida. Não é? Algum pai aí que não estava atento vai... Espero que sim. Não é? Algum pai que não estava atento agora, olha, eu acho que eu vou dar mais atenção para isso. Exatamente. Estou sentindo que o meu filho está com determinadas características aí que foram descritas pelo Dr. Lúcio Mauro e vou procurar um profissional, um ortopedista, né, Lúcio? Com certeza. Então, parabéns aí ao trabalho da rádio. Tá certo. Lúcio Mauro, obrigado. Então, todo mundo conhece o Lúcio Mauro aqui em Andradas já, né? Muitos anos já trabalhando aqui e você está ali na clínica Guizard, né, Lúcio? Lúcio Marcondes, número 39, telefone 3731-3202 ou 3731-3108. No centro da cidade. Sim. Tá bom, Lúcio, obrigado pela sua participação. Ok, senhor, obrigado a você. Jornal da Cidade.